Iniciando. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bacana esse momento aqui hoje com o nosso convidado super especial, Leandro Aguiar. Tudo bem, Leandro? Olá, Keila. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos voar, vamos fazer acontecer. Poxa, se vocês soubessem como eu descobri esse Leandro, vocês não fazem ideia. Acho que até você vai saber disso agora, né, Leandro? Não conheço essa história ainda, não conheço essa história ainda. Vou contar agora. Então, eu sou muito curiosa e muito estudiosa, na verdade. Eu fico de olho aí nas estratégias, no que está acontecendo, principalmente no mundo online, né? E como eu falo de carreiras e funcionam as pessoas para elevar o nível de carreira, elevar o nível de negócio, eu percebi que teve aí um movimento muito forte nessa questão de vídeos, de contar histórias de pessoas e tal. E eu comecei a observar, Leandro, quem era que estava por trás disso. E aí, um certo dia, eu ouvi o seu nome, Leandro Aguiar, e eu fui atrás desse nome. E aí foi o dia que eu te achei no Facebook e te chamei para bater um papo, e aí começou essa história. Acredito que isso tem quase uns 8 meses, mais ou menos. Que legal. Então, eu quero falar para você que está nos assistindo e também para o Leandro o quanta honra eu sinto de ter o Leandro nessa entrevista hoje, viu, Leandro? De receber você aqui e muito mais de ter você no palco do Conexão Master, né? Que é o nosso propósito principal. Mas Legal. então quem vai falar hoje é você, tá, Leandro? Conta um pouquinho pra gente de onde você veio, né? Para onde você vai, que você Legal. fala muito, vamos voar, tô querendo voar junto e quero levar essa turma toda para voar. A gente está voando já. Então, Vamos nessa. legal. Legal, Keila. Boa noite para todos vocês. Talvez se estiver vendo esse hangout de manhã é bom dia, se for à tarde, boa tarde. Eu estou no marketing digital, né, desde 2014, né, que eu comecei a mergulhar no empreendedorismo e no marketing digital. Antes disso, eu comecei a minha carreira com 17 anos como produtor musical, né, eu vim da música. Eu fiquei basicamente 12 anos fazendo produções musicais, produzi mais de 50 discos, entre eles alguns nomes como Gabriel Sater, Almir Sater, e entre outros nomes também da música gospel. Produzi diversos discos. Em 2011, o mercado fonográfico musical ele começou a ruir. Na verdade, eu já senti o cheiro que ele ia ruir, que é o que a gente está vivendo hoje, né? O mercado está bem quebrado, digamos assim, né? O mercado está bem quebrado, com pouquíssimos movimentos. Você tem grandes bandas aí hoje que são muito famosas que não estão fazendo show. E a gente já sabia que isso ia acontecer em 2011. E aí eu abri uma gravadora em 2011 para tentar parar a prestação de serviço como produtor musical e ter os meus próprios artistas, porque eu ia trabalhar esses artistas no digital. Eu tinha uma ideia, um projeto de construir uma gravadora, que era Fly Music. Eu sempre com esse negócio de fly, de voar, e não sei o que lá. Toda vez que eu te marco, eu falo, vamos voar, Leandro. Vou aí no seu slogan aí. Exatamente. E aí a Fly Music, eu voei alto com ela no ponto seguinte, peguei alguns artistas, era uma ideia de uma gravadora livre, as pessoas iam ter tudo gratuitamente, música gratuita, tal, não ia pagar nem para ir no show, mas o projeto foi muito ousado para a época, e ele me deu um prejuízo grande, eu quebrei, fiquei devendo mais de 200 mil reais. E aí foi pesado, porque já não estava mais prestando serviço como produtor musical, em escala, então não tinha de onde tirar para pagar esse valor, essa dívida. E aí, a partir disso, eu comecei, na época, estava estourando o mercado do videoclipe, com as câmeras DSLR, que são as câmeras fotográficas que filmam, né? E aí, o que acontece? Eu peguei o embalo desse boom, desse mercado, e comecei a fazer clipe para todas as bandas que eu produzia, e outras bandas que eu não produzia também, que é o caso do Rosa de Saron. Eu fiz os 3 primeiros clipes do Rosa de Saron. Hoje esses clipes somados devem dar uns 8 ou 9 milhões de visualizações. Nossa, que bacana. Rosa de Saron é uma banda forte, né? Um nome forte. Eles são incríveis. Para mim, é a melhor banda de rock do Brasil. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer clipes para levantar recursos e tal, para pagar essas dívidas todas. E fui vivendo de 2011 até 2014, fazendo clipes, dirigindo clipes, ganhando experiência nessa área cinematográfica, audiovisual.
E também produzindo muitos shows. Produzindo shows ao vivo, né? Produzindo DVDs. Até que em 2014 eu me deparei com marketing digital. E eu me deparei com marketing digital através do Érico Rocha. Né? Conheci o Érico online e fiquei intrigado com o que ele tinha falado, com o movimento que ele estava iniciando do marketing digital no Brasil. Só que eu percebi que a qualidade do material e a forma de comunicação do marketing digital era muito tosca. E mesmo muito tosca, gerava muito resultado. Isso que me chamou a atenção. Vamos só voltar um pouquinho, Leandro. Quando você fala esse movimento do marketing digital, para quem não conhece, como é que você explicaria isso? 2014, Érico Rocha, começa esse vou te falar, explicar o seguinte. A gente tá bem na mão, a gente está bem conectado com isso, mas tem muita gente que me segue, que segue que não você também hoje, né? Não faz ideia quem estou eu e quem é o Érico, né? É isso. O que acontece, né? O Érico, ele trouxe uma metodologia dos Estados Unidos chamada Fórmula de Lançamento, né? Product Launch Formula, do Jeff Walker, nos Estados Unidos. Já era uma metodologia reconhecida lá na internet para você criar um negócio digital, um negócio online, ou alavancar as vendas de um negócio já existente. O marketing digital em si, acho que o maior ponto que pode destacar o marketing digital é que ele era muito focado no personal branding, né? Era um negócio muito focado em pessoas. E até então não tinha visto um movimento de pessoas. Só tinha visto movimentos de produtos. Grandes empresas ou empresas pequenas vendendo coisas, produtos. Mas eu nunca tinha visto, por exemplo, esse movimento de pessoas, né? Cursos de inglês com o nome da pessoa, formações e coaching com o nome da pessoa, tudo muito focado na pessoa, né? E isso me chamou a atenção, porque era uma coisa muito pessoal, muito, né, o que a gente chama de personal branding mesmo. O branding era muito pessoal, a marca era construída em cima da pessoa, e o formato para você gerar audiência era o formato de você gerar conteúdo. Você produzir vídeo, produzir conteúdo. Então isso me chamou bastante atenção, principalmente pelo alcance que isso tinha, né? Eu achei incrível, porque quando eu me deparei com isso, eu falei, caramba, isso é muito poderoso. Eu visualizei isso assim num longo prazo, assim, eu falei, isso é muito poderoso, porque isso dá para vender qualquer coisa, dá para vender qualquer produto, qualquer serviço, de uma forma muito pessoal e muito autêntica, porque é pessoa com pessoas. E, naturalmente, nessa época, tinha o mercado começando, né? Já tinha começado, mas ele estava pegando uma curva que cresceu bastante no último ano, né? De 2013 para 2014, tinha, sei lá, crescido 10 vezes o tamanho do mercado. E aí, o que aconteceu? Quando eu percebi esse mercado digital, eu falei, nossa, eu quero entrar nisso. Eu quero entrar nisso. E o que eu fiz foi que eu parei tudo que eu estava fazendo para entrar nisso. E por coincidência do destino, eu tinha um amigo em comum, o Érico Rocha, que era o da Fórmula de Lançamento, e acabei um dia indo almoçar e conhecer o Érico Rocha pessoalmente. Nesse encontro com o Érico, ele estava produzindo um evento ao vivo dele em 2014. E aí, o que aconteceu? Quando eu vi esse evento ao vivo que ele estava produzindo, ele perguntou para mim, cara, estou produzindo um evento aqui em São Paulo para 1.500 pessoas, é muita gente e tal. Eu falei, cara, 1.500 pessoas não é ninguém. Eu produzia shows para 5, 10 mil pessoas. Uau. Aí ele falou para mim, você tem a manha para produzir isso? Eu falei, não, faz o seguinte, pega o orçamento da empresa que ela está te prestando serviço, porque aqui em São Paulo eu conheço bem a galera, infelizmente tem muita gente nesse mercado, só tem gente que não presta nesse mercado de produção de shows, os produtores, assim, não as empresas. Eu falei assim, eles com certeza estão superfaturando o seu orçamento. Você me manda o seu orçamento, que eu te devolvo um orçamento da minha empresa com valor real. Ele falou, opa, como assim? Eu não queria pegar o serviço, eu não queria mesmo. E aí o que ele fez? Ele me mandou o orçamento da empresa. Quando eu vi o orçamento, estava o dobro do valor real. Uau! E aí eu falei para ele, Érico, os caras estão te cobrando a mais do que realmente custa. Aí mandei um orçamento com valor real e a empresa baixou o valor. E aí ele ficou furioso, né? Ele falou, cara, não acredito que estava sendo passado para trás. E aí fica a primeira lição, né? Se você quer fechar alguma parceria com alguém,
gere valor primeiro, né? Antes de pedir qualquer coisa. Eu já Então, de cara... para aí. Eu tenho outra lição antes dessa. Pode falar. Me chama muita atenção aqui duas coisas. Antes disso, que eu já estava anotando a primeira lição e a segunda. Então, essa já é a terceira, tá? Legal. A primeira é que você mostrou um cenário de fracasso e dívida. Você passou por uma situação bem delicada. E só para compartilhar com você, aliás, eu tinha até compartilhado, uma pesquisa que nós realizamos aqui na minha empresa, com 2.000 pessoas há 20 dias aproximadamente. E o número um, o que as pessoas estão mais necessitando hoje é saber como sair das dívidas, como sair de um fracasso, como sair de uma situação de um cenário delicado. E eu achei muito bacana que você comentou isso. Então, a primeira lição, que é possível passar por uma situação dessa, eu acredito que é um estado, né? Do jeito que você falou aí, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu amadureci em 2 anos, entre 2 e 3 anos, foi o tempo que demorou para pagar essas dívidas, eu acho que eu demoraria 10 anos para amadurecer. E eu só consegui realmente virar a página, meu ponto de virada foi quando eu conheci o marketing digital. Porque no marketing digital eu vi a possibilidade de escalar negócios. Então, isso para mim foi muito rápido o ponto de virada. Quando virou a chave para mim, eu entendi como funcionava o marketing digital e vi que ele era totalmente escalável, a chave virou para mim, eu já não queria fazer mais nada. Eu parei tudo que eu estava fazendo e entrei nesse mercado de marketing digital e lancei um curso de um baixista amigo meu, que é um músico que era amigo meu daquela época. Peraí, bingo. O que acontece? Eu acho que o que as pessoas têm que guardar é isso aí, que eu acredito que você vai contar isso com muito mais propriedade no palco do evento. O que a pessoa, tipo, qual o método que você criou nessa fase? Tipo assim, você teve uma saída... Nessa fase eu usei a fórmula de lançamento. Eu peguei a fórmula do Érico, fiz um lançamento simples da fórmula, sem inventar moda. Peguei o meu equipamento que eu tinha, gravei o curso desse baixista, que era um amigo meu, Ricardinho Paraíso, já um amigo das antigas, da época da música, e lancei o curso online dele, e no primeiro lançamento eu fiz um faturamento de 120 mil reais. Logo no primeiro lançamento. E aí foi com esse lançamento que eu consegui quitar realmente aquelas dívidas, que ainda tinha umas pendenguinhas e tal, com esse lançamento que eu quitei. E aí eu fiz esse lançamento, e logo depois desse lançamento foi isso que aconteceu, esse evento ao vivo do Érico. Aí, continuando a história, o Érico perguntou se, como a empresa estava querendo passar a perna nele, que ele não queria mais fazer com a empresa, e se eu faria o evento. Aí vem a segunda lição. Aí eu topei fazer o evento. A segunda lição é do assim, primeiro você entrega valor para depois acontecer alguma coisa. Eu nunca pedi trabalho para ninguém, eu nunca fiquei batendo na porta de ninguém ou tentando vender o meu serviço para alguém. Quando eu via uma possibilidade, uma oportunidade, a primeira coisa que eu pensava é como eu posso ajudar essa pessoa, independente de dinheiro. Porque na época que eu conheci o Érico, a distância entre nós era muito grande de realidades. E eu consegui ajudar ele, mesmo sem precisar tirar R$1 do bolso, apenas com o orçamento que eu mandei para ele. Então o que acontece? Sempre você pode ajudar alguém. Sempre se tem possibilidade de ajudar alguém, por mais que você não tenha recurso algum. Isso está mais ligado a você condicionar a sua mente e colocar a sua mente no seguinte estado: eu não tenho opção. Ou eu ajudo esse cara e aproveito essa oportunidade, ou eu tô frito. E aí o cérebro humano é muito louco. Quando ele está quando se coloca na situação de estado de sobrevivência, ele te dá uma solução, ele te dá um insight. E não vai te dar um insight na zona de conforto. É o grande problema, né? As pessoas, elas para darem um passo em direção daquilo que elas querem, elas sempre seguram essa mão e só pega essa mão aqui quando essa aqui tá cheia também, aí ela solta essa. E a gente sabe que isso nunca dá certo. Você precisa pegar isso aqui e largar, aí você vai ficar sem mão nenhuma até você conseguir algum tipo de resultado do outro lado. São raros os casos das pessoas que conseguem fazer essa transição sem dor, sem renúncia, sem pagar o preço. É muito raro.
Então, eu decidi... Nossa, Leandro, isso me chama muita atenção, porque as pessoas que estão no mercado hoje, muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. E eu escuto muito assim, nossa, eu estou muito perdido. Ah, eu conheço uma pessoa que está muito perdida, ela é muito boa, mas está perdida. E às vezes essa pessoa está perdida exatamente por ter medo de sair da zona de conforto e sofrer. Se eu sair dessa empresa, se eu arriscar no mercado de trabalho. Eu acho muito legal esse ponto que você colocou, que a zona é você criar um modelo mental de zona de sobrevivência. Se eu não fizer isso, se eu não acatar essa oportunidade... Eu não tenho outra opção. Vai ter que dar certo, entendeu? Então, assim, tem que dar certo. O que você vai fazer? Você vai gerar valor e aí você vai começar a ganhar o seu espaço. E aí, qual foi o passo seguinte que eu dei? Nesse evento ao vivo do Érico, eu vi que o evento estava tudo muito legal, mas faltava alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Na comunidade do Fórmula, eu tinha visto um testemunho de um cara que estava numa situação desesperadora, com a esposa grávida, sendo despejado de casa. E aí ele arriscou, fez a fórmula de lançamento, lançou um expert, um amigo dele de musculação, e ele faturou 300 mil com esse lançamento, e isso deu um conforto para a família dele, ao ponto que ele voltou a morar no Brasil. Quando eu vi essa história, eu falei, vou fazer um vídeo dessa história. E aí peguei todo o meu conhecimento de vídeo e música, ele morava na Suíça, o cara, pra você ter uma ideia. Era o Luciano Rezende. A gente fez uma entrevista pelo Skype. Lá eu dei direção para ele usar o equipamento que ele tinha, a luz que ele tinha. Falei para ele arrumar um fundo preto. Ele improvisou um fundo preto para fazer o vídeo. Ele gravou lá, me subiu esses arquivos. Depois fez umas imagens com o celular, ele saindo da casa dele, indo para o aeroporto. Eu editei esse vídeo do Luciano Rezende sem ninguém saber, sem o Érico pedir. E mostrei esse vídeo no evento ao vivo para 1.500 pessoas. E quando eu mostrei esse vídeo dessa história de transformação real, 1.500 pessoas choraram, o Érico ficou totalmente em choque com o vídeo, e ali naquele evento em 2014, tinha começado um movimento de você humanizar a sua mensagem online. Você tirar aquela coisa, aquela estética shop tour, que o marketing digital tinha, uma coisa de vendedor, oi, estou aqui, você hoje, não sei o que lá, compre isso, compre aquilo, e deixar uma coisa muito mais artística. Então eu comecei a tratar os empreendedores como artistas. Então o artista tem várias coisas que eu entendo que uma carreira artística precisa ter. Eu comecei a tratar os empreendedores exatamente com essa visão dessa carreira artística. E aí foi Só uma perguntinha. Quando você fala esses empreendedores, às vezes o mercado tem uma conotação de empreendedor para empresário, aquela pessoa que tem uma empresa. Como é que você faz, traduz essa leitura para a nossa... Tá, vou traduzir. Por exemplo, na época, tinha vários empreendedores que utilizaram a fórmula para construir um negócio dos seus sonhos online. Desde produtos de emagrecimento a produtos de formação de coaching, ou produtos para as pessoas viverem de coaching, como é o caso do Jerônimo Temel. Ele tem um programa que chama Profissão Coach. Ele utiliza a estrutura da fórmula de lançamento para lançar o produto dele. Então, o negócio dele foi construído em cima da estrutura da fórmula, mas é um negócio à parte, não tem nada a ver. Então, o que acontece? Tinham vários empreendedores que já tinham tido muitos resultados. E aí, todos eles quiseram entrar na vibe do que a gente começou a chamar de estado da arte, que foi a repaginada a 360 graus, tanto da forma de se comunicar, como da forma de mostrar o produto, e principalmente como a forma de mostrar a transformação que aqueles produtos estavam gerando. Porque a hora que você olhava um estudo de caso, e aquele estudo de caso ele era autêntico, íntegro, verdadeiro, emocionante, ele vendia mais o produto do que até o próprio expert. O expert não precisava falar mais nada. E aí o que acontece? Nesse ponto que foi a virada de chave para o mercado digital, ao ponto de que até o criador da fórmula de lançamento, o Jeff Walker, nos Estados Unidos, eu tenho um vídeo dele, depoimento, ele falando o quanto o trabalho que eu desenvolvi aqui no Brasil chegou lá e influenciou e mudou a forma deles fazerem lançamentos digitais lá nos Estados Unidos também. Inclusive, Leandro, eu vou colocar aqui abaixo, vou pedir para a minha produção colocar aqui abaixo o link desse vídeo, que a gente até te pediu permissão para ir funcionar o vídeo que a gente...
acha a mensagem dele muito forte. Então, coloca aí para nós, pessoal, agora aí no link aqui abaixo, que o pessoal pode depois olhar. Onde todo mundo fala qual foi o impacto do estado da arte, do seu trabalho, e essa mensagem é muito viva. Exatamente. E aí o que aconteceu? Aí eu passei, depois disso, desse boom do mercado, eu passei 2 anos produzindo os maiores lançamentos do Brasil. Basicamente, entre os 10 maiores lançamentos do Brasil, eu não sei agora, tá? Mas há pouquíssimo tempo atrás, dos 10, 8 ou 9 eu tinha feito, entendeu? Dos maiores lançamentos do Brasil. E aí o que aconteceu? 2 anos depois de fazer tantos lançamentos, eu decidi parar de prestar serviço para outros. Foi até a época que eu te procurei, se você tinha uma vaga para atender a minha empresa, e você disse que não tinha, que você ia lançar uma formação para outras pessoas também prestar o serviço que você faz. Né? Exatamente. E outra, aplicarem diretamente no seu negócio. Por quê? Porque eu entendi que aquelas histórias que eu fazia, os estudos de caso de transformação que eu fazia, eu comecei a desconstruir eles e comecei a ir em busca. Eu fiz vários cursos, inclusive fora, fui para Nashville fazer um curso com o Donald Miller, e eu comecei a descobrir que os elementos que estavam naquelas histórias, eles poderiam ser mais bem explorados em 360 graus do marketing de um negócio online. Que você podia extrair tudo do seu marketing do seu cliente. E isso é muito mais poderoso porque é real. É uma transformação que aconteceu. Então eu comecei a entrar nessa fissura por desconstruir histórias. E aí essa fissura me levou a construir novas jornadas. E essas jornadas hoje que eu chamo de... são as 4 jornadas do estado da arte. Ela abrange os 360 graus do negócio. Então significa o seguinte... se você pegar essas jornadas e aplicar no seu negócio, se algum desses pontos da jornada estiver faltando no seu negócio, talvez pode ser por causa desse ponto que o seu negócio não está dando certo. Então, só um pouquinho, Leandro. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Imagina, vamos pegar aqui 3 exemplos. Um advogado, um consultor de venda de qualquer representação de qualquer produto. Ok. Vamos pegar também um médico, tá? Ótimo. O tema da nossa live é como contar histórias, como elevar a sua carreira contando histórias. Exatamente. Primeiro passo... Como essa pessoa pode estar pensando agora, o que tem a ver o que o Leandro está falando, marketing digital, eu estou aqui ainda, talvez, vinculado a uma empresa, ou estou prestando serviço para 10 clientes, não tenho nem tempo para atender mais pessoas, mas ganho pouco, estou no meio de uma crise, eu estou com dívida, o que eu vou fazer com a minha história? Aliás, a minha história não é nem tão interessante, talvez a pessoa está até pensando isso. Então, o grande erro que acontece é que as pessoas acham que contar histórias é falar sobre si mesmos. Sobre si mesmo. Isso é um erro filosófico que os empreendedores ou colaboradores, funcionários, prestadores de serviço cometem. Eles acham que contar história é ficar falando sobre si, sobre os seus feitos e sobre o que ele pode oferecer. E isso é muito chato, né? Você tá vendo uma pessoa no palco, blá, 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 falando sobre ele. Isso é cansativo, realmente. É cansativo. Por quê? Porque muitas pessoas falaram, cara, fala sobre a sua história, que não sei o que lá, só que histórias não é sobre você. É sobre o seu cliente, é sobre quem você quer atingir e sobre quem você quer vender. Você não é o herói da história. O herói é o seu cliente. Você vai ter que repetir que isso é muito forte, viu? De novo. Histórias não é sobre você. É sobre o seu cliente, é sobre o seu negócio, é sobre a transformação que você causa no mundo. Muitas pessoas acreditam que ela vai contar a história dela, mas o que acontece? Se ela conta só a história dela, ela se posiciona como um herói. E esse é um erro filosófico. Por quê? Porque você não é o herói. Quem é o herói é o seu cliente. Ninguém pode ser o herói da história do outro. Você tem que ser o mentor. E o mentor é aquele cara que tem um plano simples e fácil, que chega na hora certa, dando a direção certa para a pessoa fazer uma única coisa apenas e ter o primeiro resultado ali. Se você analisar nos filmes, toda hora que o mentor chega, ele chega e fala o que precisa ser feito e dá uma direção. Então o trabalho do empreendedor
é se posicionar como mentor. O trabalho das grandes empresas hoje, que eu acredito muito para as empresas serem empresas humanas, é elas se posicionarem como mentoras e encorajar os clientes delas a serem o herói da própria história. Então você vai contar a história que o seu cliente quer viver e não a sua história. Só que os elementos da história que o seu cliente quer viver podem estar na sua história. Então você vai usar a sua história para extrair os elementos. Porque se você extrair algo de você que está do lado de lá, vou dar um exemplo. No nosso mercado, como eu falei, que é um mercado de personal branding. Pensa comigo. O cara era infeliz numa profissão, e aí a partir daquele momento ele descobriu algo que ele amava fazer, e ele queria fazer aquilo para o resto da vida dele. Só que não é fácil, ele não consegue viver daquilo facilmente, só descobrir e viver. Não, tem uma jornada, tem um caminho a percorrer com muitos obstáculos. Ele supera esses obstáculos e tem um ponto de virada. Esse ponto de virada são os resultados que ele tem finalmente. Ele conseguiu resultados com aquilo que ele ama fazer. Só que acontece o seguinte, os resultados que ele conseguiu é uma coisa, a transformação que ele obteve é outra. A transformação é quem ele se tornou com os resultados que ele teve. Vou dar um exemplo para você entender fácil. Vamos dizer que o resultado que eu consegui foi emagrecer 10 quilos. Então, meu resultado é perdi 10 quilos. Qual é a minha transformação? Eu me tornei uma pessoa muito mais autoconfiante, muito mais agora satisfeita, com uma realização pessoal muito maior. Agora qualquer roupa serve em mim, eu não preciso mais ficar escolhendo roupa. Então, quem eu me transformo é diferente dos resultados que eu tenho. A transformação é quem eu me torno de verdade, como aquilo muda quem eu sou. Os resultados é aquilo que eu tenho a partir do produto. E o que acontece? Agora pensa comigo, se eu for vender alguma coisa do qual eu não fui transformado, eu estou vendendo uma mentira. Isso no nosso mercado. Mas se eu vendo a minha transformação, eu estou 100% seguro, porque eu sei o caminho. E por eu saber o caminho, fica fácil eu criar um plano para direcionar mais pessoas a irem em direção daquilo que elas querem para a vida delas. Então o que acontece? Vou dar um exemplo, por exemplo, sei lá, você falou um médico, um advogado e tal. Todo mundo tem cliente. Entendeu? Cliente é cliente. Cliente... Ele vai, aí cada profissão tem uma forma desse cliente se aproximar. Às vezes é por desejo e às vezes é por problema, né? Que é um outro conflito que muita gente tem. Só que eles não entendem que um está atrelado ao outro. Se você vende uma coisa e que aquilo é um desejo, a pessoa quer alguma coisa e ela vai em busca de você porque você oferece aquilo que ela quer, um desejo, vou ser bem simples para ficar fácil de entender. Eu quero emagrecer. Ela vai em busca de um coaching de emagrecimento porque ela quer emagrecer, um desejo. Para você atingir essa pessoa aqui, mais fácil do que vender o desejo dela é mostrar que você entende os problemas que estão impedindo ela de conseguir aquilo que ela quer. Porque isso vai gerar empatia. O que vai fazer... que a gente chama, inclusive, no nosso grupo de mentoria, de dores, né? Você conhecer as dores da sua persona, do seu chamado cliente. De dores, exatamente. Só que as dores, elas são muito mais profundas do que se imagina. Porque acontece? O problema, pensa comigo, ele tem um desejo, ele quer alguma coisa. Ele só não conseguiu essa alguma coisa porque existem problemas que impedem ele de conseguir o que ele quer. Senão ele já não teria, ele já teria aquilo que ele quer. Ele só não consegue ter porque tem problemas que impedem ele. Quando eu comunico que eu entendo exatamente os problemas que ele tem, eu atraio a atenção dele para mim e eu gero empatia. Porque tem muita gente oferecendo o desejo da pessoa, que é emagrecer. Só que logo vem as objeções na cabeça da pessoa, mas eu não consigo emagrecer porque eu tenho isso, começam as objeções, né? O que ela vê mais perto dela são os impedimentos, né? Exatamente. O que acontece? Se você entender quais são as objeções, o que impede ela de conseguir o que ela quer, e você comunicar exatamente essa causa, essa situação, você vai ter a atenção dos seus clientes. Por quê?
Porque as pessoas, elas não compram os melhores produtos, elas compram os produtos que elas podem entender. Elas compram os produtos que são mais claros, mais fáceis de entender. E se você vende um produto e mostra claramente que esse produto rompe com esses problemas que ela tem, a venda é sua. Então o que acontece? Hoje eu acredito muito no seguinte, na venda baseada na experiência. Só um pouquinho, Leandro. Eu escuto muito, eu vou buscando aqui a realidade do nosso público. Eu escuto muito assim, eu odeio vender. Eu não gosto de vender, eu não sou vendedor. Ninguém gosta. Você acabou de falar que todo mundo tem cliente. Se eu tenho cliente, eu vendo, né? Só que tem que desconstruir a venda e transformar a venda no seu jeito de vender. O problema é as pessoas acharem que elas vão vender, ela precisa ficar um vendedor chato. O que elas não gostam é do vendedor chato. Entendeu? Tá, então o que você apresenta e o que você vai levar para o Conexão Master, inclusive, é como transformar essa venda numa coisa bacana, que eu me adapto ao meu estilo, ao meu jeito. Utilizando histórias, porque o que a gente é história. Keila, você é a história que você conta sobre o seu passado no presente. Eu sou também a mesma coisa. Os meus clientes, eles são as histórias que eu vou vender para eles, eles vão comprar as histórias. Então, histórias é um monte de conexão maluca que quando você aprende a alinhar e conectar elas, tudo funciona. Entendeu? O problema é que muitas vezes, a pessoa é muito boa, ela é muito talentosa e não está dando certo. Porque as histórias que ela está contando não tá fazendo sentido. Yes, é isso aí. Nossa, então não adianta ela ser boa. As pessoas compram aquilo que elas entendem, e não os melhores produtos. E as pessoas só vão entender se tiver construído num formato de histórias. Porque histórias é a ferramenta mais poderosa para atrair o cérebro humano. Então o que acontece? O cérebro humano precisa tanto de história como precisa de comida e de bebida. Então, ele precisa ouvir história. Tudo que a gente conta é história. Toda comunicação é história. Se eu abrir um Instagram agora aqui, um Stories, e começar a falar, qualquer coisa que eu falar, oi gente, tudo bem? Eu estou aqui no estúdio do Estado da Arte e tal, eu já estou contando uma história. Tudo é história o tempo todo. Não existe uma comunicação verbal que não seja história. Não existe. Tá, ó, Moisés Neto está fazendo uma pergunta que tem a ver com isso. Leandro, a história precisa criar conexão com seu produto e seu cliente? Sim, 100%. A história ela serve para algumas coisas. Entre elas, as principais é gerar empatia e autoridade com o seu cliente e exterminar objeções. Essas são as três grandes frentes de uma história. Se a sua história então repete para nós, Leandro, novamente. Gerar empatia, autoridade e exterminar objeções. Se a sua história não gera empatia, autoridade, não extermina objeções, você perdeu o cliente. Tá, tem outra pergunta dele aqui. O exercício de avatar ajudaria na criação da história? Eu acredito que a pergunta é aquele estudo da persona, né? Analisar as dores, as necessidades. Ele está perguntando se o exercício de avatar ajudaria na criação da história. Com certeza. O exercício do avatar, você tem que pensar nele como a história que você vai contar para o seu cliente sobre você. E tem que pensar nele como a história que você vai construir na mente dos seus clientes sobre você. Então, e essa história que você vai construir na mente deles sobre você é sobre o que você vai fazer na história da vida deles e quem ele vai se tornar com você. Então, a história que você constrói na mente dele sobre você não é sobre você, é sobre ele. É uma loucura, mas é isso, entendeu? Porque como você falou, você está usando os elementos da sua história para mostrar para ele os elementos da história dele. Né? É tudo sobre ele. E na sua comunicação você tem que falar, eu chamo isso até de chave inversora. É quando você para de falar sobre você e fala, deixa eu falar sobre você. Entendeu? E aí eu tô conversando com ele e o cara tá assim, caramba, isso é comigo, tá acontecendo, é comigo que ele tá falando. Então, se você tiver essa clareza de que não é sobre você, que é tudo sobre o seu cliente, que ele é o herói e você é o mentor, e que você não deve se posicionar como herói, e que o mentor, o grande diferencial do mentor é entender profundamente o problema do herói. É aí que a maioria das pessoas falham. Elas não entendem
o problema real dos seus clientes, elas acham que entendem, mas elas entendem na camada superficial, e elas não aprofundam isso. Eu vou falar isso no palco do Conexão Master, como aprofundar, você chegar no tutano do problema do seu cliente. Leandro, olha só, as pessoas... eu prometi... Pode falar, só vou fechar aqui o pensamento. E as pessoas também não entendem o desejo real do seu cliente. Vou te dar um exemplo. Talvez você seja um programador e tenha uma agência web que presta serviço para infoprodutores. Pessoas que têm um negócio digital. E aí você desenvolveu uma plataforma de ensino super legal, uma área de membros, toda interativa e tal. E você está tentando vender essa plataforma para o cliente. O cliente precisa dessa plataforma? Precisa. Ele tem alunos e para ele vai ser bom ter alunos dentro de uma plataforma legal, de uma boa plataforma. Concorda? Concordo. Mas o que ele quer não é isso. O que ele quer é delegar tudo aquilo que ele não é bom para fazer e focar naquilo que ele é bom. Então a sua comunicação de desejo dele, porque se ele não tem ainda uma área de membros boa, é porque esse não é o ponto forte dele. E isso para ele é um peso. Então você tem que chegar na comunicação no desejo dele. E o desejo dele não é ter uma plataforma boa para os alunos. Apesar de ser um dos desejos. Mas o principal é que ele quer delegar isso para ele poder gastar energia com o que ele realmente é bom. Então se eu comunico para esse cliente que ele vai, a partir dessa solução que eu tenho para ele, ele vai poder gastar mais tempo no que ele realmente é bom, e principalmente não perder mais tempo naquilo que é um peso para ele no negócio dele, mas ele sabe o que ele tem que fazer, eu ganho esse cara. Mas qual que é o grande erro das pessoas? As pessoas estão tentando vender plataforma, área de membros, e aí não vende. Então, o desejo, o que as pessoas querem, às vezes você acha que ela quer uma coisa, mas o que elas realmente querem é outra coisa. E você precisa aprofundar muito o que você chama de estudo do avatar para entender o que elas querem. A pessoa, quando procura um advogado, o que ela realmente quer? Ah, ela quer isso, 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 isso. O que impede ela de ter o que ela quer? Ah, impede porque ela acha que o processo é muito burocrático, que vai gastar muito dinheiro, que não sei o que lá, pega tudo. E aí você começa a entender, você pega a primeira parte superficial e a partir dela você começa a aprofundar. E quanto mais você aprofundar, mais resultados você vai ter. Porque você para de ter uma comunicação engessada, robótica, para ter uma comunicação coloquial e humana e totalmente natural. E aí fica muito mais fácil vender. Porque aí você vai vender, igual eu vendo um monte de coisa que eu já vendi em um webinário, em evento ao vivo e tal, e nem parece que eu estou vendendo. Por quê? Porque eu estou contando uma história para a pessoa, entendeu? Sobre aquilo. Eu não parei agora vamos contar uma história. Agora não é mais história. Agora é história, agora não é. Tudo é história. É muito fácil ouvir você falar, mas eu estou aqui com um monte de perguntas e escolhendo a que eu vou te perguntar para a gente fechar, porque já estamos a meia hora aqui no ar e eu te prometi que era só 30 minutos. Então vamos lá. Vamos lá. Uma pergunta eu estou falando aqui que é muito fácil ver você falar, que é só contar a história. E aí a pessoa está perguntando exatamente como começar a contar essa história, como é que eu tenho que fazer. Eu estou muito perdida nesse processo, estou ouvindo essa história agora de história. Então, assim, isso que você vai levar para o Conexão Master seria a resposta do que essa pessoa quer? É um método? É o seguinte, você vai dar um passo a passo? Isso, tem um framework para você contar a sua história e você extrair das suas histórias os elementos que o seu cliente quer ouvir. Então, você está contando, mas está contando da sua história para ele. Isso quando você precisar contar a sua história, porque nem sempre você precisa contar a sua história. Entendeu? Nem sempre você precisa. Igual agora, eu contei um pouco da minha história resumidamente, porque ninguém me conhece e tudo mais, etc e tal. Mas se eu tivesse, quando eu estiver lá no palco, o fato de eu estar num palco já me atribui autoridade. Então eu posso contar a história de uma forma muito mais resumida. Eu vou gastar no palco do Conexão Master para contar a minha história 40 segundos, 1 minuto. Já foi o suficiente. Eu só trouxe 1 minuto? É 1 minuto. Eu já trouxe os elementos necessários para que aquelas pessoas entendam o que eu fui fazer ali. Clareza. Entendeu? Então o que acontece? Quando você aprende a usar os elementos da sua história, você sabe quando você precisa contar e se precisa contar.
Porque às vezes não precisa contar, não. Às vezes você já começa falando para o seu cliente direto, sobre o problema que ele tem, sobre a dificuldade que ele teve, e você só faz um pedal point, né, que é fazer um ponto lá nessa história falando, e eu sei disso porque eu passei por isso quando aconteceu isso, isso e isso. E já volta a falar do cara de na sequência. Entendeu? Você pode buscar o elemento da sua história e voltar. Então você tem que aprender a brincar com isso. Por quê? Porque você vai ter uma comunicação poderosa. Os grandes comunicadores que revolucionaram o mundo, eles eram bons contadores de história. E o que ficou foi a história que eles contaram. O discurso de Martin Luther King, que ficou sobre liberdade, sobre sonho, esse discurso é a história que ele contou ali que ficou. Então, aprender a contar história é uma habilidade que todo ser humano deveria desenvolver, porque é o que ser humano é. E quando você aprende a contar, você vai comunicar somente o que é necessário. Você desconstrói e a partir do momento que você tem elementos. Aí você começa a entender, vou usar esse elemento aqui, vou usar isso aqui vai dar mais tensão na história, isso aqui é importante para convencer ele, porque ele vai ter dúvida nesse momento. Tudo. Aí você começa a montar esse quebra-cabeça aí. Que de longe, como tudo que a gente aprende inicialmente parece complexo, mas depois de um pouquinho de estudo se torna muito simples. Tá. Leandro, a minha pergunta é assim, a pessoa que for para o Conexão Master para te ouvir, que transformação ela vai conseguir alcançar ou promover na vida dela a partir daquilo que você vai entregar? Ela vai, que seja dito, que seja um método. Ela vai entender quem ela é e o que a história dela tem a ver com o que ela faz. Entendeu? Porque para mim, se você tiver com um conflito pessoal da sua história, de quem você é, você não entender a sua história direito, isso é o primeiro ponto que te impede de crescer e de crescer o seu negócio. Entendeu? Eu acredito muito nisso, de verdade. Os negócios que eu mais vejo crescer são quando as pessoas cada vez mais elas têm uma expansão de consciência sobre elas mesmas, elas estão mais calmas, mais centradas, mais focadas, porque elas sabem o que ela tem que fazer, qual é a missão dela, como tudo se conecta, tudo que ela fez até aqui, como é que ela pode usar isso em favor dela, para ela alcançar os resultados que ela deseja. Então eu vou trazer os elementos bem essenciais lá de história. Esses elementos são suficientes para você... só esses elementos que eu vou levar lá seriam suficientes para você contar todas as histórias que você vai ter que contar pro resto da sua vida. Eu quero assistir a sua palestra 10 vezes, tá? Vamos lá, então. Só para terminar, o segundo item da pesquisa que eu te falei, que nós realizamos, apontou que as pessoas desejam, o que elas escolheram, o tema que elas escolheram, sair da depressão e ter motivo para continuar a vida. Eu acredito que essa pressão de mercado, essa questão da crise que está muito fixada na mente das pessoas, se a pessoa não tiver resiliência, se ela não tiver um foco, como você acabou de falar, tranquilidade, saber a missão dela, realmente ela se perde nesse mercado. Ela não tem motivo, né? O que é motivação? É um motivo para você tomar uma ação. Então, para você ter um motivo, as pessoas têm que te dar um porquê. Ela tem que te dar um porquê que você vai trás, Leandro, ela olha para trás e vê que a história dela, ela considera que a história dela é um fracasso. Eu vejo nesse momento você... Quanto mais fracasso, melhor. Quanto mais fracasso, melhor. Quanto mais derrubada a história da pessoa, melhor. Quanto mais tragédia tiver acontecido e mais problema, melhor. Porque a percepção dela da vida melhorou muito com isso. 100% é um processo de evolução, né? 100% do que eu faço está ligado à forma como eu percebo o mundo. Entendeu? Então o que acontece? Quanto mais você apanha, melhor você percebe o mundo. Então, assim, eu passei por muita coisa difícil. O que eu contei aqui da dívida é o mais fácil de todas. Tudo que você imaginar, uma pessoa pode passar. Eu só não perdi a saúde, o resto eu perdi tudo. E o que acontece? E família também, não perdi. Mas, assim, do resto aconteceu de tudo que é problema que você pode imaginar. E numa sequência que você fala, não é possível, entendeu? Só que é o seguinte, se você entende, e como o coach muitas vezes diz, você honra e respeita a sua história, você pega isso e usa isso como um trampolim para te impulsionar. E você usa isso muito forte. Então, assim, eu diria que não tem como... O que está ligado ao sucesso não é a quantidade de fracassos que você teve. É como você assimilou esses fracassos.
e qual história você conta sobre eles e como você vai utilizar eles com uma história clara que você vai construir daqui para frente. Tá. Se você não tiver clareza para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E aí você vai para o caminho errado, você vai ficar batendo cabeça a vida toda. Por isso tem que andar com pessoas certas, você tem que buscar ter conhecimento, você tem que ser uma pessoa assim. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tenho facilidade em receber feedback. Então, eu faço as coisas e mando para as pessoas criticarem, e não para as pessoas elogiarem. E aí, quando vem o elogio, só vem o elogio porque antes daquele elogio, muita gente criticou. Terminei um conteúdo. Eu estou entregando uma turma agora para os alunos experimentais que eu fiz. Eu subo a aula para eles criticarem. E aí eles criticam, tal. Eu faço uma aula nova em cima das críticas, e aí tem uma aula boa. Aí lá na frente, quando eu lançar o curso, as pessoas falam, nossa, minha aula do Leandro é incrível, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas elas não entendem que para ser incrível eu tive que ser criticado. E o ser humano não gosta de receber crítica. E aí o que acontece? Ele para de evoluir. Então, você tem que estar aberto a feedbacks. Tem que ser uma pessoa que não tem tempo ruim com feedbacks. Quanto mais feedbacks tiver, melhor. Quanto mais crítica tiver, melhor. Você aprender a ouvir isso, essas críticas estão direcionando um caminho para você. Então o que acontece? O maior problema das pessoas é que elas se isolam numa bolha, que elas tomam aquela bolha como verdade absoluta. E se culpam, né? Se culpam o tempo todo. Se culpam o tempo todo, se comparam o tempo todo. Ah, porque o outro, porque ele conseguiu, porque não sei o que lá, porque eu não consigo. É o tempo todo gastando uma energia com um monte de coisa que não está ligado à história que ela quer construir. Então, você só vai conseguir dizer não para essas coisas se você tiver dito sim para outras. Sim, é aquela questão que você falou, o medo de sair da zona de conforto e ir para a área de sobrevivência faz com que essa pessoa fique apegada a uma certeza, a uma convicção que não está levando ela a nada. Ou seja, ela está destinando uma energia, perdendo esse tempo, né? Exatamente. E a vida anda, né? O tempo passa. Exatamente. Só vou dizer não para depressão, para falta de motivação, para o vitimismo que eu faço, para a autocrítica que eu faço de mim mesmo, para a comparação que eu fico fazendo de mim com os outros. Só vou dizer não para isso quando eu tiver dito sim para algo. Então o que acontece? As pessoas têm que... Para o que você disse sim? Eu disse sim para tudo que eu faço e o meu propósito é fazer do estado da arte uma estratégia que vai revolucionar a forma como as pessoas contam e vivem as suas histórias. Então, para isso, eu tenho que acordar e trabalhar, não tenho tempo de ficar me comparando com ninguém. Eu nem tenho tempo de... Você falou um negócio muito bacana aí. A gente escuta muito falando assim, do 0 a 1 milhão, comece aqui, explode de vender, e as pessoas começam a viajar nessa história e esquecem que tem que trabalhar. Então, quando você fala aí, eu tenho que trabalhar, eu tenho que focar, eu tenho que deixar de concorrer e ser criativo. Como é que você vê isso, Leandro? Exatamente. Quando, por exemplo, eu entrei no mercado de marketing digital em 2014. De lá para cá, eu lancei 2 experts, um baixista e, recentemente, uma youtuber. Esse lançamento recente foi um recorde. Eu fiz 3.000 vendas em 12 horas. Uau! Então, o que acontece? O que aconteceu nesses 3 anos no mercado? Eu não sei o que aconteceu com os outros. Eu sei o que aconteceu comigo. Porque durante todo o tempo eu estava trabalhando. Eu tinha o que fazer todo dia. Eu tinha responsabilidade para entregar todo dia. Eu tinha comprometimento comigo mesmo todo dia. Eu estava trabalhando de segunda a segunda. Então, o que acontece? O mercado mudou, eu mudei junto e eu ajudei a mudar. Por quê? Porque eu estava trabalhando. Enquanto isso, pessoas ficaram gastando tempo falando, não, porque aquilo ali, o Érico não sei o que lá, o outro ali, um mentiroso, não sei o que lá, aquilo que ele falou. Gente, quem está preocupado? Porque a crise, porque não vou jogar dinheiro fora, porque quem não tem o que dinheiro para faz, investir. Quem tem o que fazer não tem tempo para falar dos outros. Entendeu? Não tem tempo. Não é que não quer. Todo mundo quer falar dos outros, porque é bom. É bom falar dos outros. É bom inicialmente, depois é mal. Mas é bom você ficar falando dos outros. Só que quando você não tem tempo, você não tem tempo. Então você tem muita coisa para fazer, responsabilidades.
Para fechar, Leandro, para fechar, vamos lá. Quais são as 3 dicas que você deixa hoje para quem está nos assistindo? Porque você é eterno em conteúdo, eu já te sigo, te acompanho, admiro muito seu trabalho, por isso você está no palco do Conexão Master. Obrigado. São apenas 12 palestrantes e você, assim, você passou na nossa seleção. Então, quer dizer que você tem muito conteúdo que nos interessa e interessa para o nosso público. Só para ativar o tema da nossa live aqui, da nossa transmissão, é exatamente assim, como impulsionar a sua carreira contando história. Então, quais são as 3 dicas para a gente fechar e com esse gostinho de quero mais, que assim, eu queria te fazer aqui um tanto de perguntas, né? Depois eu vou te passar as perguntas aqui que passaram nos grupos de WhatsApp, para que essa pessoa realmente consiga impulsionar a carreira. E veja só, o público que está nos seguindo são pessoas que são graduadas, que têm 10 anos de experiência de mercado, 20 anos, que estão estagnadas em um ponto, querendo saber o que fazer para dar essa virada. E o Conexão Master é para isso, é conectar essas pessoas com especialistas, com tendências, com o que está acontecendo. Então, deixa aí as suas 3 dicas para essa turma e a gente vai se encontrar ao vivo daqui a pouco. Legal. Vamos lá, deixa eu pensar aqui para essa galera. Primeiro passo, né? Primeiro passo, eu acho que é honrar e respeitar a sua própria história. Entender que o seu negócio que você criou até ali, independente do platô que ele chegou, você deu tudo que podia e isso faz parte de toda boa história. Então ele não é diferente de ninguém. Todo mundo chegou num platô. Isso aconteceu com todo mundo. Acho que um grande erro é a gente achar que algo que acontece só com a gente. Quando você entende que isso está num ambiente muito mais macro e que em um dos momentos da história existe essa pausa, e nessa pausa podem existir até dificuldades, quando você estiver chegando perto da crise, depois de toda a crise vem o clímax, em toda história. Depois de toda a crise, em todo filme, em toda história, vem o clímax, que é o ponto alto da história, que é quando as coisas realmente mudam e os resultados aparecem. Então, o que acontece? A dica que eu dou, primeiro, esquece tudo que você sabe e tudo que você construiu sobre o seu negócio. Entenda que pode ter hoje um menino de 16 anos que pode te ajudar mais sobre o seu negócio do que um especialista de 50 anos. Por quê? Porque a gente está vivendo uma era de transformação, uma era pós-digital, em que a comunicação online ela está muito mais para a geração antes da gente do que para a gente. E se você tem a cabeça aberta, você consegue absorver o que está sendo feito e modelar para o seu negócio. E aí você cresce. Agora, se você acha que você sabe mais, bem-vindo ao clube daqueles que nunca vão crescer nem mais um pouco. Porque aquele que acha que sabe, não sabe nada. Não existe melhor caminho do que a humildade para o empreendedor. É quando ele se posiciona como um cara que está começando, não sabe nada e está sempre em busca do conhecimento. Isso transforma ele num apaixonado. Então, se eu posso dar uma dica, a principal, inicialmente, seria essa. Troque as suas velhas certezas por novas dúvidas. Muito bom, Leandro, muito bom. Eu acho que dentro dessa aí você já deu outras dicas, eu acho que fechou com chave de ouro mesmo. Troque suas velhas certezas por novas dúvidas. E aí você, e aí você falou de ser humilde para aprender, você falou de também estar antenado à ascendência, tudo dentro dessa dá para extrair bastante dicas, né, e colocar em prática. Então, amigo, posso chamar de amigo, né? E claro, dizer que eu estou muito feliz de ter a sua atenção, né? De você dedicar a nós, ao nosso público, essa 1 hora de informação, de conteúdo muito, muito precioso. E eu sei que só de assistir aqui essa live, depois a gente vai ler os comentários lá e saber o que vai acontecer na vida dessas pessoas, né? Eu sei que vai ter muita reflexão, muita gente já vai colocar em prática aqui o que ouviu. Pelo menos eu fui uma boa aprendiz aqui hoje, tá? Eu agradeço pelo convite, obrigado. Conta comigo sempre que precisar e vamos junto construir
né, esse mercado melhor, esse mundo melhor, onde as pessoas estão mais realizadas fazendo o que gostam, vivendo do que gostam, porque eu acredito muito nisso. Quando você faz o que gosta, você começa a mudar o ambiente ao seu redor e aí começa um efeito manada de transformação aí. Bacana. Pessoal, vou deixar abaixo aqui o link das redes sociais do Leandro para vocês encontrarem e mergulhar no material dele. Mas, assim, um lugar certo mesmo é dia 6 e 7 de maio no Conexão Master, né, Leandro? Fechado. Estarei lá com o maior prazer, com vários amigos lá. A galera que vai estar palestrando, muitos deles são meus amigos. Então, vai ser bem prazeroso. Tamo junto. Valeu, amigo. Obrigada, viu? Vamos voar. Até a próxima oportunidade. Vamos voar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até o nosso próximo encontro. Obrigada.